7h38, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Folha FM, também em nosso streaming no Face, né? Se você não está acompanhando e quiser acompanhar agora as imagens ao vivo aqui do programa, é só entrar em nossa página Folha FM 98,3 e acompanhar as imagens ao vivo do programa de hoje, que recebe com muito prazer o professor João Monteiro Pessoa. Ele é historiador, professor do IFE Guarulhos e está ao vivo conosco neste programa por videoconferência, né? Assim como estamos fazendo há mais de quase 10 meses, né? Neste momento aí que a gente vive um novo pico dessa onda da pandemia da Covid-19. Professor João, obrigado pela presença de antemão, né? Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Um bom dia aí para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz, todo o pessoal aí da equipe e principalmente aos ouvintes, espectadores. Prazer é meu estar aqui com vocês. Estava ouvindo a explicação do Luiz, me sinto mais capacitado para opinar e para fazer uma análise da questão do Biden, né, da questão internacional e até do próprio governo Trump, porque é uma questão também que eu acompanho até por formação profissional e por interesse pessoal há muito tempo. Mas não vou me alongar nesse assunto agora, porque vamos tratar disso mais à frente no programa. Só queria fazer assim, um comentário de que realmente o dia de ontem foi histórico, né? Todo mundo acho que parou para assistir aquilo. Acho que a fala do Aloysio já contemplou aí, alguns pontos que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, deve ter convergido sobre suas opiniões sobre o tema, quer dizer, o hino nacional, a diversidade, a coisa simbólica. Acho que cabe também uma ressalva de que a posse seria esvaziada de qualquer jeito, porque ela seria diferente, mesmo se não fosse o Trump um alucinado proto-fascista, que fez aquele tumulto, promoveu não apenas aquele tumulto do dia 6, mas uma transição extremamente tumultuada. Então, mesmo que não fosse isso, mesmo que ele tivesse tido um comportamento absolutamente republicano, como, por exemplo, Bush, né, na transição para o Obama, a posse já seria diferente, mesmo seria sui generis por conta das condições impostas pela Covid. E eu só acho que a gente tem que temperar um pouco a nossa expectativa positiva, porque é um pouco aquela história, aquela piada do bode na sala. O Trump foi um bode na sala durante esses 4 anos, quer dizer, ele pegou uma situação internacional difícil, conturbada, e tornou essa situação extremamente pior, né? Então, é claro que a saída do Trump e a volta de um governo, fosse um governo democrata como esse, ou mesmo outro governo republicano, mas mais racional, razoável, ele já causaria uma sensação de alívio. E certamente esse alívio não é só uma sensação, não é uma ilusão, é um alívio de fato. Acho que as primeiras medidas dele ontem foram muito felizes, simbólicas, como primeira medida assinar o Acordo de Paris novamente. Acho que ele marcou um gol ali. Mas a gente tem que temperar nossas expectativas, assim, nem tudo vai mudar da água para o vinho também, né? É uma coisa que eu pretendo voltar a falar depois com mais calma. As diferenças entre republicanos e democratas se manifestam muito mais na política interna do que na política externa, né? Para dar um exemplo só, no grande problema do Trump nas relações internacionais, que é esse conflito dele com a China, os democratas de alguma forma estão de acordo com o bloqueio à Huawei, na expansão da rede 5G, com a guerra comercial com os chineses. Então, assim, eu não vejo também a perspectiva de uma mudança essencial, de uma mudança, como eu disse, da água para o vinho. Eu acho que as coisas vão melhorar, mas ainda continuaremos tendo muitos problemas nessa arena internacional. E sobre o governo local, eu acho que ainda é um pouco cedo para opinar, né? Eu lembro que uma das primeiras lições que a gente aprende na faculdade de História é que o historiador lida com o passado, né? A gente não se arrisca muito a fazer previsões, embora a gente sempre quebre essa máxima e se aventure nisso, mas a gente deve analisar o que já aconteceu. E o que aconteceu no governo Vladimir até aqui são poucas semanas, né? São 20 dias, muito pouco tempo. Então, temos ainda pouca coisa, poucos fatos para julgar. O que se tem para avaliar, eu acho?
de positivo. Eu não quero ser repetitivo, mas eu meio que assino embaixo a análise do entrevistado de ontem. Eu acho que foi perfeito. O secretariado é promissor, é bom. Me parece alvissareiras as nomeações. Então, acho que aí ele já começou marcando pontos, né? Porém, eu acho que as coisas, funcionamento do governo, a atuação do governo, tem que ser julgada mais pelo resultado do que pelas ações, palavras, pelo marketing. E eu tenho um pé atrás com essa coisa de nomeações. Não quero citar nomes para não ser deselegante, mas algumas nomeações do governo anterior também despertaram muita simpatia e muito otimismo no meio acadêmico. Pensando, opa, temos pessoas lá de grande qualidade, né? De repente, em algumas áreas, claro, tudo não pode ser feito ao mesmo tempo e existem limitações orçamentárias, etc. Mas em algumas áreas a gente pode ter grandes avanços aí com esses nomes. E esses nomes se mostraram imensamente frustrantes para quem teve essa expectativa. Então, eu acho que os secretários anunciados parecem, a princípio, no papel, um bom secretariado. Mas vamos dar aí 6 meses, 1 ano, para ver qual o resultado eles apresentam. Eu faria uma crítica até essa semana, se essa entrevista fosse na semana passada, eu faria uma crítica à demora do governo em tomar medidas de restrição à circulação. Eu acho que estava já muito claro que o problema estava se agravando, isso é visível. E eu, mais uma vez, concordo com a análise do Aloysio. Ninguém defende lockdown, fechamento de comércio à toa, ninguém está alheio ao sofrimento do comércio. Numa cidade como Campos, todos nós temos amigos, parentes, pessoas que são ou comerciantes ou comerciários, a gente é sensível a isso. Acho até que você pode discutir que tipo de atividade pode ser paralisado ou não, se paralisa tudo, mas a ideia de que a gente podia simplesmente continuar empurrando, levando o barco como se fosse vida normal, era uma loucura. Eu também, e aí eu quero dar crédito ao vice-prefeito, eu acho que ele foi muito preciso. Então eu estava dizendo, se eu fizesse essa entrevista na semana passada, eu faria uma crítica a essa demora, mas acho que agora o governo tomou a medida correta e justificou de maneira certa. Ninguém faz isso porque quer, mas ou a gente faz agora, ou a gente vai ser obrigado a fazer amanhã, só com gente morrendo nos corredores de hospital por falta de atendimento, né? Só uma outra coisa que eu queria deixar, ainda sobre o governo local, é o seguinte: eu sou professor, então acho que é a área que eu tenho mais familiaridade para palpitar, analisar. E uma coisa que, até agora, o grande plano apresentado pelo governo municipal é a inclusão de Campos como um dos municípios que pleiteia a implantação de uma escola cívico-militar. Esse tema é controverso, existem pessoas que são favoráveis, simpáticas a isso, e outras que são extremamente críticas desse modelo de ensino militar. Eu não pretendo nem entrar nessa discussão. Eu acho que, sendo pragmático, cabe mesmo à prefeitura, se tem um programa piloto do governo federal que implica na alocação de verbas extras para uma escola, num determinado município, eu acho que o papel do governo municipal é pleitear a inclusão do município nesse programa. Então, sendo você ideologicamente favorável ao contrário, eu acho que, para ser honesto, para fazer uma análise isenta, o governo não tinha outro caminho, era esse mesmo, é pleitear isso. Ok. Porém, eu acho que cabe uma crítica a ênfase dada a esse programa, que é o seguinte: na melhor das hipóteses, Campos conseguirá a implantação de uma escola cívico-militar, financiada com verba extra pelo governo federal, ótimo. Só que a obrigação constitucional dos municípios é oferecer ensino infantil, pré-escola e ensino fundamental. Só em ensino fundamental, acho que Campos tem 260 escolas, né? Fora as pré-escolas, creches, etc. Quando a gente fala de um programa, de um projeto para a educação municipal, eu acho que todo mundo está pensando nessas 400 e tantas unidades. Então, não me parece muito correto que o governo apresente como grande bandeira, como estandarte do seu programa de educação, uma escola de nível médio, que não é a função do município. Ótimo, se o município conseguir, parabéns. Mas isso não vai alterar fundamentalmente a qualidade do serviço de educação prestado pelo município. Eu acho que ainda falta, cabe a cobrança de qual é o plano do município, da nova administração para a educação municipal. João? Para não me alongar mais, eu vou encerrar por aqui, fico à disposição das perguntas. Desculpe interrompê-lo, até estou apurando aqui, já
mandei a informação também para o Aloysio, tem um incêndio agora, pela manhã, numa fábrica de vacina indiana, acontecendo aí. A fabricante de vacina, ela produz várias vacinas, inclusive também tem o imunizante Covishield, que é produzido lá e desenvolvido pela AstraZeneca. Aloysio. Como se já não bastasse os problemas, incêndio de fábrica de vacina. É o que o mundo não precisa agora, né? Nem o Brasil, nem a Índia. Mas, João, essa coisa do governo, está pautado no primeiro bloco que falar do análise do governo Vladimir, é muito cedo. Hoje é dia 21, quer dizer, estamos iniciando o 21º dia, vai completar hoje a terceira semana, se bem que o governo começou de fato no dia 4, que foi segunda-feira, né? Dia 1º foi numa sexta. Sexta-feira é dia ruim para começar qualquer coisa, né? Enfim, vamos botar aí 15 dias. Realmente é muito precoce. E você falou do governo, uma analogia com o governo Rafael, falando que também tinha um nome que a academia gostou, mas que o resultado efetivo desses nomes com endosso acadêmico não foi o melhor, né? O que você acha? Você tinha no governo Rafael nomes de academia, você tem nesse governo nomes de academia, nomes respeitados. O que você acha que a academia pode levar, enquanto acadêmico, para um governo, para uma administração, para o Poder Executivo, e o que ela deve deixar na academia e saber que é diferente? Isso daqui eu tenho que mudar, eu tenho que me amoldar, na sua opinião. Bom, quem sou eu para pregar modos de procedimento para colegas da academia e alguns com os quais... Não. Estou só fazendo aquela encebada antes, alguns dos quais muito mais qualificados do que eu. Agora, se você me pede o meu palpite, eu diria que a academia tem muito a contribuir, porque eu acho que é fundamental que as políticas públicas sejam pautadas por informações, né? Por informações concretas, precisas. E isso é a razão de ser da academia, produzir conhecimento. Então, eu acho que é um casamento necessário e que, se for bem feito, pode ser muito feliz. O que a academia pode deixar de lado são as discussões próprias da academia, debates acadêmicos, debates sobre temas controversos. Enfim, eu acho que a academia deve simplificar a sua relação com o governo. A complexidade fica para a academia. O que ela tem como dar como contribuição? O saber científico consolidado. Os dados são esses. Então, a política pública deve ser pautada sobre esses dados consolidados, dados concretos, sobre os quais não há controvérsia, né? Eu acho que, resumidamente, seria isso. O que você acha você é um educador, né, um professor, o que você achou da equipe montada, né, para a educação? Tem um colega seu do IFE à frente, o Feres, né? O que você achou da equipe da educação? Luiz, eu achei, assim, no papel, uma equipe boa. É uma equipe que tem, não apenas na educação, mas no secretariado, como eu estava dizendo, tem nomes que vêm da academia, tem diversos nomes do IFE, tem nomes da UENF. Então, e especificamente respondendo a tua pergunta, no papel, teoricamente, eu achei boa a nomeação. Como professor em geral e como professor do IFE, é uma coisa que no IFE existe um desejo muito grande de construir pontes, construir interlocução com o governo local.
havia até uma expectativa, uma das expectativas que foram de alguma forma frustradas com o governo Rafael foi essa, sem querer inclusive criticar de forma injusta o governo, ocorreram algumas iniciativas nesse sentido. O próprio IF Guarulhos, onde eu atuo, foi palco de uma parceria, de um convênio com a prefeitura para oferecer certos cursos de caráter profissionalizante, mas a coisa foi muito incipiente, né? Então, eu acho que existe uma expectativa positiva em relação a essa equipe. Talvez seja possível aprofundar, ampliar essas iniciativas de interlocução entre o IFE, as universidades federais estabelecidas em campus, as outras universidades estabelecidas, com a rede municipal. Eu acho que a rede municipal, se essa interlocução for bem feita, a rede municipal tem muito do que se beneficiar, né? Você falou desse projeto, você inclusive no grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, você se manifestou, se eu não me engano, sobre essa questão de maneira crítica da escola cívico-militar. Você, acho que a pauta, se eu não me engano, foi puxada no grupo, o assunto, pelo Gilberto Gomes, que é estudante universitário, disputou mandato a vereador pelo PT na última eleição. Inclusive, eu acho que um dos bons nomes da esquerda, da jovem geração da esquerda campista. E o Gilberto, se eu não me engano, sugeriu pauta, acho que você se posicionou de maneira crítica, se não me falha a memória. E o Gilberto me colocou como pauta. Eu falei, Gilberto, confesso não ter opinião formada. De fato, não tenho. Eu cheguei a fazer prova quando garoto para a SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, e, assim, cheguei a projetar isso como possível carreira profissional quando adolescente, mas acabei não passando mas eu conheci ali, porque você faz prova por instituição, você né, se procura saber, né, e tal, sobretudo da relação com o candidato vaga, né? E a SpaceX é muito procurada porque ela é a maneira mais fácil de você ter acesso à AMAN. Uhum. Passar para a AMAN direto é muito, muito, muito difícil. Mais fácil passar para medicina na UFRJ que passar para a AMAN. Candidato vaga, é muito concorrido, né? Quem faz SpaceX é acesso direto. E o ensino militar brasileiro é um ensino de muita qualidade, isso é inegável, né? É um ensino muito, muito... A Marinha ainda é pior do que o Exército. Então, pergunto, essas restrições que você colocou ali no grupo, elas são de ordem ideológica ou elas são, assim, enquanto educador realmente? Se são enquanto educador, quais são? Aloysio, só para esclarecer, eu não me manifestei no grupo, essa discussão foi puxada lá, mas você não está errado, não. Eu não tenho uma visão a priori positiva e eu vou te explicar por quê. Eu concordo com a sua análise de que as unidades escolares, quer dizer, as unidades de ensino vinculadas às Forças Armadas, têm um nível de qualidade acima da média, né, nas suas respectivas instâncias de atuação. Quer dizer, seja o colégio de nível médio ou as academias militares de nível superior, todas têm uma qualidade elevada. Da mesma forma que tem a qualidade elevada do Pedro II, que tem uma qualidade elevada as universidades federais, que tem a qualidade elevada as unidades do IFE, dos institutos federais, pelo Brasil afora. A chave aí, e aí eu quero antecipar a resposta, é o seguinte: a minha crítica não é de natureza ideológica, tá? Ela é de natureza prática. Eu acho que a qualidade do ensino passa por vários aspectos, seja ele militar ou civil, mas ela passa principalmente pela questão do financiamento, né? Se você pensar em termos de candidato vaga, é uma chave para entender, porque isso já é uma outra coisa também. Essas escolas, por serem muito procuradas, todas elas têm processos seletivos. Ao ter um processo seletivo, você automaticamente já seleciona, você já peneira, você elimina do ingresso as pessoas, os alunos, aqueles que pretendem ocupar a vaga com menos qualificação, você já trabalha com um público mais qualificado, né? E todas as escolas, as universidades federais, os IFES, o Pedro II, são beneficiados por isso.
Mas, além disso, além de você já pré-selecionar o seu público, porque não tem vaga para todo mundo que está interessado em estudar ali, portanto, só vão entrar aqueles que têm melhor desempenho acadêmico, essas unidades também são superfinanciadas na comparação com outras unidades de ensino público. Né? Os professores ganham melhor, tem outra estrutura de carreira, tem outra estrutura física nas escolas, enfim, tem uma série de equipamentos, de aparelhos, de tecnologias e equipamentos mesmo que estão lá disponíveis para serem oferecidos, para colaborarem no processo de ensino-aprendizagem, que não existem nas escolas comuns, nas escolas de nível médio estaduais. Então, eu acho que a questão, primeiro, eu não gosto da ideia, não me agrada a ideia de cada governo querer deixar sua marca. Nós já temos uma estrutura de ensino superior no Brasil, que são a rede federal de universidades e os institutos federais de educação, mais o Colégio Pedro II e as escolas militares. Mas o grosso dessa rede de ensino médio no Brasil hoje é representada pelos IFES. E não é uma questão, eu não estou querendo ser corporativista, mas os IFES já têm um problema sério de financiamento. Me parece que é um tanto complicado, é questionável, pelo menos, a ideia de você criar uma nova rede, porque fala-se na criação de 800 escolas, quando a rede existente já tem um problema de financiamento. Eu falo isso, inclusive, dentro do próprio IFE. Nós temos que parar de fazer expansão. No momento, não dá para expandir, não dá para construir novas unidades, porque a nossa verba está congelada e ela está minguando. Então, assim, se o governo vai ampliar as verbas para a educação, excelente, tem uma rede que já existe e que está carente de verba. Mas, reconhecendo que é direito de cada governo, de cada hegemonia política que se forma em determinado momento, deixar lá a sua marca, ter a sua influência, o governo quer fazer escolas militares, quer criar esse novo modelo, excelente, mas a gente tem que entender o seguinte, essas 800 escolas espalhadas por 800 ou 700 municípios brasileiros serão escolas de excelência porque serão financiadas com mais ênfase. Elas vão receber uma alocação de recurso por aluno, de verba por aluno, muito maior do que as escolas médias, de nível médio estadual. Então, é a mesma crítica que eu faço, Luísio, que eu fiz em relação à rede municipal. A solução é para a rede. Infelizmente, a gente não tem verba disponível no momento para dar esse nível de financiamento das escolas militares ou dos IFES para todas as escolas estaduais. Eu acho que a discussão de política pública tem que pensar na rede como um todo, no máximo da sua abrangência, e não criar ilhas de excelência que vão mascarar, na verdade, a ineficiência do sistema. Você diz, olha, aqui temos um aluno... Você acha que o CEMEI, no governo Rafael, foi um caso disso? Perdão, não entendi. Você falou, não dá para mascarar com ilhas de excelência. Eu quis aproveitar o gancho para te perguntar se você acha que o CEMEI, um projeto do Brand Arenari, executado no governo Rafael, é um exemplo disso? Acho. Para ser bem objetivo, acho. Você cria uma escola, de novo, eu não quero ser deselegante, mas você escolhe uma unidade, ou algumas poucas unidades, prioriza o financiamento dessas, né, aloca mais recursos por aluno ali, prioriza até a alocação de profissionais ali naquelas unidades, de forma que ali você cria ilhas. E aí você começa a dizer, olha, o resultado aqui está excelente. Mas você não pode universalizar aquele resultado para todas as unidades da rede. E aí, isso, portanto, não é uma solução de política pública. No meu modo de ver, não. A gente está falando um pouco do governo Vladimir aqui. Estamos 8 horas já, estamos chegando no final desse primeiro bloco. Ontem entrevistei aqui um professor, o antropólogo Carlos Abraão Moura Valpasso. Hoje entrevisto você, também das Ciências Humanas, um historiador, ele é professor da UFES e professor do IFE, né? João Monteiro Pessoa. Concordamos, acho que o Cláudio também concorda, o ouvinte concorda, qualquer pessoa razoável concorda, é muito pouco tempo para qualquer análise, mas se a avaliação é uma tarefa de professor, né? Se você fosse obrigado a dar uma nota, tivesse que dar uma nota para esses 20 dias ou 17 dias, contando aí o final de semana inicial de governo, qual nota você daria
Eu não vou. Acho que 0 a 10 é muito cruel, porque às vezes o cara dá 0. Então, de 5 a 10 para o governo Vladimir. E por quê? Qual o motivo da nota? Eu tenderia a dar uma nota parecida ou semelhante ao do entrevistado de ontem, 6 ou 7. Eu vou dar 6, porque eu sou mais rigoroso, Ele dá aula no ensino superior, dá aula no ensino médio, a gente tem que ser mais rigoroso com os alunos para eles pegarem no tranco. Eu dou 6 e digo por quê. 6 é uma nota que implica em aprovação, então eu acho que o governo ainda merece ser aprovado, não é justo, não é leal. Você já de cara, como você falou, com 20 dias, na verdade são 2 semanas de trabalho efetivo, dá uma nota de reprovação. Eu vou até reformular, vou dar 7, vou concordar com o entrevistado de ontem. O secretariado parece promissor, parece positivo. A crítica maior que eu faria, eu daria 6 se ele não tivesse decretado o lockdown essa semana. A crítica maior que eu tinha era essa, mas também eu acho que não dá para ser mais do que 7, porque tem muita expectativa, a gente tem que ver os resultados que ele aplica, e do ponto de vista específico da educação, eu sou crítico da falta de eu sei que está muito cedo ainda, mas da falta de um projeto. Quando se falou de projeto de educação, se jogou essa ideia da escola cívico-militar. E aí eu não quero ficar me repetindo, mas assim, ótimo, se conseguir, parabéns para o município, mas isso não será suficiente para resolver estruturalmente a questão da educação municipal. Então eu vou dar 6,5, Luiz, eu vou cravar em 6,5. E qual a sua expectativa para o governo? Olha, é uma pergunta cruel essa. Eu não tenho expectativa, eu tenho um certo pé atrás, por conta da origem política do prefeito, do histórico da família no governo de Campos. Então eu acho que ser cético é a postura inevitável de qualquer pessoa que está se baseando na experiência do passado. Eu torço para ele ser bem sucedido, porque afinal de contas, como moradores e cidadãos da cidade, nós todos precisamos do governo municipal bem atuante, um governo que ofereça serviços. Eu acho que nesse sentido, assim, o Rafael a pergunta não foi essa, mas o governo anterior deixou a desejar em coisas muito básicas, coisas primárias mesmo, que não podem nem ser justificadas pela falta de verba. A limpeza urbana, por exemplo, uma coisa que é trabalho, é organização. Você não pode dizer que faltou verba para fazer varrição de rua, eliminar lixo, esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu espero é que o governo consiga, pelo menos, recuperar o nível de gestão nessas coisas básicas que existia antes da prefeitura anterior, e tomara que consiga resultados positivos na área de educação, na área de desenvolvimento. Enfim, eu tinha alguns pitacos para dar sobre desenvolvimento regional, mas eu sei que estão com tempo aí no bloco também. Vamos lá, dá tempo. Dá tempo? Então, sobre desenvolvimento regional, eu gostaria de ver uma discussão mais centrada em 2 aspectos, né? Fala-se muito em agricultura. Toda vez que a gente fala da crise em Campos, por conta da crise do petróleo e tal, surge essa coisa da agricultura, de um certo saudosismo do tempo em que Campos tinha destaque pela produção de açúcar e tal. Eu acho que, de um lado, essa análise está correta, porque, quer dizer, a ideia de que nós temos que buscar alternativas ao petróleo está coberta de razão, porque é uma questão estrutural. Se você analisar geograficamente o mapa da bacia de Campos, as regiões confrontantes aqui ao norte fluminense, aos antigos municípios, como dizia a famosa expressão do professor Rodrigo Serros, os municípios petrorrentistas, a era do petrorrentismo acabou, né? Os poços da bacia de Campos estão em declínio absoluto, estão sendo terceirizados. A Petrobras está em processo de entregar eles para operadoras menores, especializadas em operar poços pequenos e declinantes. O pré-sal está fora do norte fluminense. A maior parte dos poços do pré-sal está na bacia de Santos, ao sul de Cabo Frio. A parte que cabe à bacia de Campos está no Espírito Santo, no extremo norte da bacia de Campos. Então, realmente, Campos continua sendo um município privilegiado do ponto de vista orçamentário, mas essa decadência ela não é conjuntural por causa da queda dos preços do petróleo. Ela é estrutural. Os governos municipais têm que se atentar a isso. Essa nossa condição financeira de financiamento privilegiado, ela tende a minguar. Isso é irreversível. E aí eu acho que tem 2 alternativas que se colocam. A agricultura é uma delas, sim, mas não através do açúcar, meus amigos. O açúcar não será o caminho.
Nós não podemos achar que vamos sair dessa crise voltando à solução do passado. Então, assim, brevemente, eu acho que qualquer experiência bem-sucedida de articulação produtiva com a agricultura, usando a agricultura para alavancar a economia local, é o tipo de articulação ou o tipo de programa que articula produção familiar, indústria de transformação e comércio local. É aquilo que se chama de arranjo produtivo local. Deixa eu dar só um exemplo. Se você pegar uma área como, por exemplo, a usina Sapucaia, ao invés de plantar cana, aquela área, hoje em dia não é mais uma área porque ela foi fragmentada até por um processo de reforma agrária. Mas você pegar aquela região, aquela área, e plantar açúcar, é claro, é melhor plantar açúcar do que deixar o mato crescer, plantar cana, melhor dizendo. Ninguém planta açúcar, um erro grosseiro aqui. Mas é melhor plantar cana do que deixar o mato crescer. Mas se você fizer um estudo e se você plantar frutas naquela região, por exemplo, goiabas e outras coisas, você vai ter um rendimento por hectare muito maior. E a vantagem é que, se você produzir goiaba, você pode articular com fábricas locais que produzem goiabada. Você pode articular com comércio local, você pode exportar. Eu já morei fora na época da faculdade, todo mundo que é de Campos e vem de Campos, é identificado como de Campos e mora fora, existe uma demanda intensa por goiabada e chuvisco. Quantas vezes eu levei daqui de presente para amigos, para parentes, para o meu orientador, para fazer uma média, goiabada, chuvisco. As pessoas adoram. São pequenas soluções que podiam gerar grandes resultados em termos de articulação, porque o dinheiro circula na própria região, você tem um produtor local, você tem a indústria que gera empregos e impostos locais, você tem o comércio, você pode eventualmente vender para fora daqui. É claro, mas, por outro lado, isso por si só também não vai resolver a questão do desenvolvimento de uma cidade com esse tamanho, de um município com essa extensão e com 500 mil de habitantes. Então, acho que a agricultura é uma saída importante, mas ela nunca pode ser encarada como o filão principal. E aí, de novo, não quero ficar fazendo aqui palestra, dando aula de história, mas como historiador, como professor de história, eu não tenho como fugir disso. A gente tem que refletir sobre as características da economia global, né? Já houve um período, até, digamos, há 70 anos atrás, até meados do século passado, em que a maioria das pessoas se ocupava no setor, trabalhava no setor primário, né? Na agricultura, nas atividades agrícolas. Com a Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, depois na Europa e em outros lugares do mundo, foi havendo uma transição. O número de pessoas, de trabalhadores empregados no setor primário, na agricultura, foi diminuindo e o número de trabalhadores passou a ser maior no setor secundário, no setor de transformação, na indústria. Então, se a gente voltasse ao Brasil de 50 anos atrás, nos anos 70, a gente teria 60% das pessoas, da força de trabalho, ocupada na indústria. Só que hoje essa não é mais a situação. Hoje, com o advento do chamado capitalismo flexível, da acumulação flexível, a terceira revolução industrial, que vem do final dos anos 80 até os dias atuais, hoje o que acontece é uma diminuição enorme no mundo capitalista avançado. Só 2% dos trabalhadores estão hoje ocupados na agricultura. Algo como 15% a 20% estão na indústria. E 80% está no setor de serviços. Onde que eu estou querendo chegar com essa digressão histórica? A saída para a economia de Campos é articulações locais no setor de serviços. Campos ocupam a região central, entre o sul do Espírito Santo, no litoral, onde existe uma atividade offshore intensa, a região dos lagos, o noroeste fluminense. Campos tem uma vocação natural para ser um polo de oferta de serviços um pouco mais complexos e avançados, que não tem, talvez, mercado suficiente nessas cidades que existem ao nosso redor, mas que podem ser oferecidos aqui e que poderia atrair para cá. Na verdade, o que eu estou falando já existe, já ocorre, se a gente pensar em termos de saúde e educação. Serviços de saúde, serviços de educação, universidades. Eu acho que a prefeitura e as forças econômicas locais, comerciantes, empreendedores, têm que entender que esse é o futuro. Nós não vamos reinventar a roda fazendo agricultura. A agricultura pode ser importante para gerar uma renda descentralizada pelo município, nas regiões rurais, nos distritos, pode articular a circulação de produtos e de dinheiro mesmo entre as diferentes regiões do município, mas ela sempre será um paliativo. A saída mesmo é via setor de serviço, não tem outro caminho. Era isso que eu queria dizer. João, eu não quero que você já passou bem no próximo bloco. Eu vou fazer
alguns comentários do que você colocou e peço a você só que, se você tiver que fazer algum comentário, faça no próximo, ok? Mas para não perder o que você falou, só para lembrar que a Sapucaia tá funcionando, tem cana assim, tá arrendada pela Coagro, né? Hoje uma produtora de açúcar e de álcool aqui de Campos e da região. O vice-prefeito que você citou, Frederico Paes, presidente da Coagro, ele tá à frente da... Porque primeiro a Coagro funcionou em Baixa Grande, na antiga usina do José La Riva, ali São José. E depois mudou, porque o parque da Sapucaia é muito maior, né? Tem muito mais capacidade. Então funciona assim. E por incrível que pareça, uma coincidência, você falou de fruticultura e tal, tentou se lançar esse projeto aqui na época que eu era governador, e quem investiu nesse projeto foi o Renato Abreu do Grupo MPE. Chegou a abrir aquela fábrica na Bela Joana ali na estrada Campos São Fidélis. E hoje quem é o grande parceiro da Coagro na Sapucaia? Renato Abreu. Então, a tentativa com a fruta não parece ter dado muito certo, ele voltou um pouco para cana. E só para lembrar, esse dado concreto, a safra, e não estou fazendo aqui apologia, até porque sou contra a monocultura, tá? Mas a realidade que a gente tem no ano passado, a projeção do orçamento. O orçamento é uma peça fictícia, né? Vai se cumprir esse ano, a gente vai saber se vai se cumprir esse ano. Mas foi de 1,7 bilhão para Campos. E com 2 usinas moendo, a saber, Sapucaia e a Canabrava, Campos movimentou na economia de Campos 500 milhões de reais. É quase 1/3 desse orçamento. Ou seja, por mais que tenha perdido sua importância, continua não sendo desprezível, né? Se chegar a 1/3 do orçamento público da cidade. Mas eu te peço para você comentar esse meu comentário no próximo bloco, tá bom? Perfeito. Bom, são 8h15, então nós vamos a um breve, rápido intervalo comercial e a gente volta com o professor João Monteiro Pessoa, que nos honra aqui com sua presença, mesmo que virtual. Tem aqui ex-alunos aí do professor, né? Apesar de ser tão rigoroso, como ele mesmo falou, mas a Andréa Ferreira está dizendo aqui, já copiou para várias pessoas, inclusive, que naturalmente devem ter sido suas alunos também. Ela diz aqui, esse professor é 1000, quanta saudade das suas aulas. E depois comenta aqui com a Neidinha, Tatiana, Carol, naturalmente, ex-alunas aí também suas. Tem também o Alcine Bueno, parabéns a esse entrevistado, professor João Monteiro Pessoa, tem um conteúdo muito bom, ótimo profissional, um acúmulo de conhecimento, também um grande amigo. Grande amigo, Alcemir. E meus alunos são os melhores. Se aprendeu com o professor, de fato, você está falando a verdade. Tem um comentário aqui, só para fechar, da Jacira Prestes. Ela diz, em Campos, cadê aqui? Os bancos deveriam funcionar no horário normal. Perdi o comentário dela. Mas estão com o horário encurtado. Eu também não entendi, confesso, para a Jacira e para todos, por que os bancos estão com horário mais curtos, se a ideia é alongar, né? Pelo menos que voltasse ao horário, os bancos estão fechando às 2h da tarde, então deveria voltar ao horário normal para evitar as filas aí. E tá só para o programa democrático, a Eliane Ferreira coloca aqui, parece ser uma bolsonarista, o que ótimo que seja, a diversidade é necessária. Coloca aqui, ter medo de escolas militares? Tenho medo do comunismo que entra devagarinho no nosso país. Eliane Ferreira, a última tentativa de João, vamos falar isso com o João aqui, a intentona comunista no Brasil tem um tempinho, né? E foi muito mal sucedida. Mas, enfim, tá dentro dos comentários aí. Tá lá. Eu só queria comentar esse especificamente. Eu respeito quem defende, quem argumenta a favor das escolas militares,
eu não tenho medo delas, eu tenho medo da falta de critério na definição de políticas públicas, só isso. Perfeito. 8h18 então, rápido intervalo e voltamos com... Esse é igual o jogo de futebol, quando tá muito bom, tem que fazer aquela pausa, né, que a FIFA agora determina aos 25 minutos, mas é rápido, a gente volta já com Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias.